Domingo, 28 de junho de 1914. Pela manhã, o arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa, Sophie, assistiam à missa em uma capela montada para eles em seu hotel. Deixando o hotel no subúrbio, eles pegaram um trem rumo a Sarajevo, uma viagem de meia hora. No terminal da ferrovia, nos limites da cidade, eles se transferiram para automóveis. E com eles seguiram o resto do caminho. A procissão dos carros entrou em Sarajevo em torno das 9h30 e 10 horas da manhã, seguindo para a prefeitura. A chuva da manhã tinha parado. A capota do carro foi aberta. Naquela manhã, Gavrilo Princip, um adolescente bósnio-sérvio que tinha como escolha de carreira ser um mártir, estacionou com os conspiradores junto aos aterros do Apel, em 3 lugares interceptados por pontes. O veículo do arquiduque passaria, portanto, na frente de um punhado de assassinos nacionalistas. Na primeira das pontes, a procissão do arquiduque entrou na zona de matança. 3 conspiradores formaram uma linha ao longo da margem do rio, e mais 2 na terra. A primeira tentativa de matar o arquiduque veio da margem do rio, através de Nedeljko Kabrinović, que pediu a um policial para apontar qual era o carro de Franz Ferdinand. Então, em um poste de luz, ele tirou a trava de sua bomba para detoná-la. Ele jogou a bomba contra o carro do arquiduque, batendo contra a capota sanfonada do conversível, de onde ela rolou para explodir contra a roda do carro que vinha na sequência. A condessa sentiu algo bater contra seu pescoço, enquanto os ocupantes do carro de trás tiveram ferimentos leves. Príncipe, que ouviu a explosão e gritos da multidão, correu para o local onde parecia tudo ter terminado. Os policiais tinham Kabrinović firmemente sob custódia e o estavam arrastando para a delegacia. Nenhum dos outros conspiradores foi encontrado. Sozinho, Príncipe voltou para o seu ponto inicial na margem do aterro do Apel, no que era chamada Ponte Latina. Ele atravessou a rua. Dos outros conspiradores, um estava tão apertado na multidão que não conseguiu tirar sua bomba do bolso. O segundo viu um policial parado junto a ele e achou que qualquer movimento seria arriscado demais. O terceiro sentiu pena da esposa do arquiduque e não fez nada. O quarto perdeu a paciência e foi para casa. Franz Ferdinand decidiu cancelar seus planos, o que fez com que sua procissão manobrasse por becos sinuosos em direção ao museu. Depois de uma parada na prefeitura para uma recepção e discursos, ele insistiu em ir até o hospital visitar o coronel Marise, levemente ferido no ataque. O motorista do carro da frente não foi avisado da mudança de planos e virou para as vias principais em direção ao museu. Quando o motorista do arquiduque percebeu o erro, parou o carro para ver qual o melhor caminho para voltar à rota do hospital. Eles estavam parados a menos de 1,5 metro do desanimado príncipe. Ele ficou estonteado com sua sorte repentina e rapidamente se agarrou àquela chance. Ele buscou a bomba em seu bolso, mas logo percebeu que, apertado na multidão, não conseguiria movimentar o braço para jogá-la no alvo. Então ele puxou sua pistola e deu 2 tiros a queima-roupa. O primeiro tiro acertou a jugular do arquiduque. O segundo tiro acertou a duquesa no abdômen, enquanto ela se levantava para socorrer seu marido. Príncipe virou a arma para si, mas foi contido do disparo por um espectador que o jogou no chão. A confusão seguiu conforme a multidão e a polícia batalhavam para pegar o assassino juvenil. Príncipe tentou se matar mais uma vez. Pegou em seu bolso uma cápsula e engoliu. O veneno era velho e não funcionou, fazendo apenas com que ele vomitasse. A multidão o cercou e começou a espancá-lo. A polícia o arrastou para longe da multidão. Enquanto isso, a limusine se apressou para pedir ajuda. Sophie querida, não morra. Fique viva por nossas crianças, gritou Franz Ferdinand, e assim repetiu cada vez mais fraco. Não foi nada. Enquanto o socorro perguntava ansiosamente como se sentia. O primeiro tiro foi dado perto das 10h30. Sophie morreu às 10h45. O arquiduque morreu por volta das 11 horas. Não foi nada.
28 de junho de 1913. Meu filho, sabemos que seu irmão resolveu ficar para servir o exército. Eu também ficarei aqui na Alemanha cuidando de sua mãe doente. Essa casa foi onde eu vivi junto dela em 1878. E essa casa foi muito especial para mim. Espero que cuide bem dela e que fique bem aí no Brasil. A nossa Alemanha está num momento de tensão. Torcemos para que seu irmão fique bem e que nós possamos nos encontrar logo. Enviando essa carta, ela chegará antes de você. Cuide-se, meu filho. Eu, sua mãe e seu irmão te amamos muito. Papai. Oi. Oi, tudo bem? Ei. Quanto tempo? Da última vez que eu te vi, a gente estava lá na Alemanha. Um tempão mesmo. Aqui. Meu pai me enviou aqui essa carta para eu ficar aqui no Brasil. O que aconteceu com você? Eu? Bom, eu não sei o que está acontecendo. Está todo mundo se alistando no exército. Meu pai e meu irmão também estão lá. Mas o que aconteceu com tudo isso? Ah, sim. A Alemanha está passando por um momento de tensão. Se eu não me engano, por causa de 3 motivos. Eu acho que pela guerra franco-prussiana. Nossa, de novo isso? Sim, a guerra acabou, a França perdeu e agora ela está com raiva de nós, alemães. O negócio tá feio. Além disso, tem aquele canal de Suez, que era disputado pela Inglaterra e pela França. Tinha que ser. A França usou ele como moeda de troca, em troca de aliança com a Inglaterra. E agora eles estão aliados. Outra coisa também que me vem preocupando, principalmente, é a Grande Sérvia. Você já ouviu falar? Não, o que é isso? A Sérvia, então, ela quer unir todos os povos de origem eslavas. Até a Rússia? Até a Rússia. Nossa. Formar um país maior com todos os povos mesmo de origem eslava. Eles chamam isso de pan-eslavismo. Nossa. Mas se Deus quiser vai ficar tudo bem. Se Deus quiser. Você vai querer ficar aqui hoje? Sim, se possível. Você conseguiu algum emprego aqui no Brasil? Não, cara, eu não consegui nada até agora. Nem que eu tenha que trabalhar numa padaria ou numa fábrica, porque eu sei que lá na Alemanha o negócio não está numa situação agradável. Como é que eu vou fazer meu pai trabalhar para ficar me mandando dinheiro aqui? Eu sei que ele não tem condições, ele ainda tem que preocupar com a minha mãe. Aí eu escrevi uma carta para ele hoje. Quer fazer alguma coisa? Fiz uma carta. Bom, eu não vou ler ela porque eu acho que eu escrevi muita coisa e ela ficou meio grande. Ficou muito grande mesmo? Ficou. A minha até que não. Eu escrevi isso. Pai, já estou no Brasil há mais de um ano. Sorte que meu amigo está aqui. Até agora, que eu saiba, nada aconteceu. Quero voltar para casa, quero voltar para a Alemanha. E rápido. Quero também encontrar a mamãe e reencontrar o Daniel. Me manda a resposta que aí eu vou estar saindo. Atenciosamente, Frank. Eu disse pro meu pai a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que você escreveu pro seu. Eu pergunto dele, do meu irmão, de como estão sendo as coisas lá, se alguma coisa piorou daquela tensão inicial que estava tendo. Cara. Não sei. Eu acho que não, porque um ano, realmente. Nós não recebemos nenhuma carta, nada relatando... por isso que eu tô preocupado. Só resta esperar a vinda da resposta das cartas. Vamos esperar a resposta dele. Espero que tudo esteja bem. Finalmente uma carta do meu pai. 13 de setembro de 1914. Olá, meu irmão. Me encontrei com o papai e mamãe pouco antes de ser chamado pelo exército. Sinto lhe dizer que a mamãe piorou, mas papai está cuidando dela e tenho certeza de que vai dar tudo certo. Papai me falou da sua carta, eu mesmo irei respondê-lo. Não volte para a Alemanha.
Você já tá sabendo? De quê? Sobre a guerra. Que guerra? Entre- Meu pai acabou de mandar uma carta aqui pra mim, falando que a minha mãe piorou, e você ainda vem me falar de guerra. Explica esse negócio direito. Você não quer sentar porque a coisa tá feia. A situação é trágica. O que aconteceu? crítica. Bom, você deve se lembrar de quando eu te disse da Grande Sérvia, Lembro. com o eslavismo. Lembro. Então, com toda essa história deles quererem unir todos os povos de origem eslava, várias organizações surgiram a favor disso, e uma delas foi muito extremista e acabou executando o arquiduque Franz Ferdinand do Império Austro-Húngaro. E você já imagina que deve ter acontecido, né? Não. Então, nisso, a Áustria-Hungria entrou na guerra contra a Sérvia. Tá, e depois? Depois a Rússia entrou do lado da Sérvia. Ah, Do lado da Rússia e da Sérvia entrou a Inglaterra. Por quê? Porque a Alemanha entrou do lado do Império Austro-Húngaro para ajudar ele, lógico. E acabou que a Alemanha invadiu a Bélgica. Isso fez com que a Inglaterra entrasse na guerra. tá. Então, antes de você me explicar todo esse negócio direito, vamos terminar de ler a carta que meu pai me mandou. Ele tá falando assim. Eu já li uma parte aqui que não te interessa muito, só falando que minha mãe piorou e eu não gosto muito disso. Não volte para a Alemanha. A Sérvia estava querendo fazer a Grande Sérvia. Muitas organizações a favor disso surgiram. Uma delas foi extremista e acabou executando o arquiduque Franz Ferdinand do Império Austro-Húngaro, já que eles não agiram de acordo com o que a Sérvia queria. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Rússia entrou para ajudar a Sérvia. Nós entramos do lado do Império Austro-Húngaro e a França foi para o lado dos eslavos. Nosso exército, para chegar à França, invadiu a Bélgica. Isso provocou a entrada do Reino Unido na guerra. Estamos todos em guerra. Isso deve durar por volta de umas 4 semanas. Vou mantê-lo informado. Quando essa guerra acabar, eu vou te buscar aí no Brasil. Prometo que vou estar de terra. Assinado, Daniel. Agora me explica direito o que seu pai te mandou. Quem está te falando de uma guerra dessa? Bom, meu pai mandou uma carta há poucos dias dizendo que dizendo exatamente isso que o seu pai ou seu irmão escrevia. Mais ou menos isso. Claro que seu irmão colocou mais detalhes mais do que meu pai me mandou. Estou muito preocupado. As guerras significam grande quantidade de morte. Seu irmão foi chamado também? Seu Foi. pai? Meu pai e meu irmão. O que eles disseram na carta sobre isso? Carta, eles disseram que não deu tempo de se arrumar, foi de repente. Eles não puderam nem avisar direito. Só deu tempo de escrever a carta. Mas eu não acho que essa guerra vai durar só 4 semanas. Também. Você quer passar a noite aqui? Quero sim. Não, melhor. O pior de tudo é que a minha mãe piorou de saúde. Eu quero voltar logo pra minha mãe. Não interessa qual guerra eles estejam travando. Eu preciso voltar pra lá. Foi produto do imperialismo no final do século XIX. As nações industrializadas europeias buscaram mercados na Ásia e África. A Alemanha chegou tarde nessa partilha da África, mas foi o primeiro país a se mobilizar em termos de tropas militares na linha do fronte. Vamos conhecer um pouco sobre o início dessa guerra e os seus desdobramentos, a partir da formação de 2 alianças, a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro,
e a Tríplice Entente, formada pela França, Rússia e Inglaterra. Vamos mergulhar nesse mundo mágico da Primeira Guerra.
Frank. Frank. Oi. Acorda. O que foi? Uma carta. Pode ser do seu irmão. Quando que Notícias esse da rapaz guerra. chegou? Não sei, eu encontrei ela aqui agora. Deixa eu ler ela pra você. Meu irmão, eu sei que a guerra não durou 4 semanas, como eu havia dito. Me desculpe, essa guerra vem ficando pior. Já tive que lutar a primeira batalha, a Batalha das Fronteiras. Apesar de que no Natal de 1914, o nosso exército fez uma trégua com os britânicos. Fomos todos jogar uma partida de futebol, ganhamos de 3-0. Comigo de fora, claro. Mas só ganhamos a Batalha das Fronteiras mas nós ganhamos a batalha. O seu irmão escreve um pouquinho ruim. Ah, eu sei que você tá nervoso. Continua a ler. Mas nós ganhamos a Batalha das Fronteiras e as coisas estão piorando para a Alemanha. O Japão entrou em guerra ao lado dos aliados. Ah, não. Houve também a Batalha de Mar. Essa nós vencemos. Infelizmente perdemos. Mas por sorte eu não estava presente. Ai, graças a Deus. Só isso? Não, tem mais um pouquinho, olha. Outra batalha que fui foi a de do Ypres. Nós conseguimos vencer os britânicos, já não sei mais quanto tempo isso vai durar. Manterei ele informado. Atenciosamente, Daniel. Ai, meu Deus. Você tá sabendo alguma coisa dos seus pais? Será que lá no lugar onde você tá, não tá... Vai ser não uma chegou carta. na carta? Você não acha melhor você ficar aqui a partir de hoje, não? Sim. Porque aí você já não tem que mais ficar lá. Você fica Eu vou pra lá somente pra buscar as cartas do meu pai. aqui. Eu também acho uma boa ideia. Vamos voltar a dormir? Vamos voltar a dormir. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou conseguir voltar a dormir depois dessa. Eu também não. Boa noite. Deixa eu terminar de me arrumar aqui. Olha, eu vou dobrar esse cobertor aqui. Tá bom. Você guarda pra mim? Guarda. Onde você vai? Eu vou lá no cortiço. Ver se chegou alguma carta dos meus pais, ou do meu pai e do meu irmão. Volta aqui, hein? E me avisa o que aconteceu. Sim, eu não vou demorar não. Deixa eu só terminar de dobrar. Eu vou guardar isso aqui. Vou lá no cortiço ver se chegou alguma carta do meu pai. Tá bom, espero que não tenha dado nada errado. Também espero. Uma carta. Vai matar meu irmão. Espero que não tenha acontecido nada. Por favor, não tenha acontecido nada. Meu irmão, venho lhe dizer a este 1 ano de guerra que ela ainda está longe de terminar. A Alemanha foi obrigada a entrar em uma política de racionamento de comida. O povo está passando fome. Uma tentativa dos aliados foi frustrada. Eles tentaram desembarcar em Galípoli, mas fracassaram. Novamente uma batalha, a segunda do Ypres. Lá aconteceu uma coisa ruim. Nossas trincheiras, as valas que usamos para nos proteger, foram atacadas. Mas, antes disso, eu encontrei com o pai e o irmão do seu amigo. Ele tentou defender a nossa trincheira de um ataque inimigo, acabou baleado e morreu. Como nas trincheiras há uma infestação gigantesca de doenças, o pai do seu amigo acabou doente pouco tempo depois e algumas semanas depois ele faleceu. Não era o dia do carteiro. Espera. Deixa eu só um. Nada. Bom, essa aqui não parece ser uma das cartas que você estava organizando. Não, cara, não era pra eu te contar.
Seu pai, você... Eu não devia te contar isso, cara. O que aconteceu com meu pai e meu irmão? Eles morreram. Não era pra me contar, né? Não. Era pra você ter escondido isso. Era. Tomara que sua mãe e seu pai também morram. E seu irmão. Sai daqui agora. Por favor, que não aconteça nada com meu irmão. Por favor, que não aconteça nada. Em 1915, um assunto nos chama a atenção no primeiro conflito mundial. A Itália, que antes estava um pouco indecisa em relação às alianças que estavam sendo compostas, mas a princípio ficara ao lado da Tríplice Aliança, migra agora para a Tríplice Entente. França e Inglaterra prometem à Itália determinados territórios no final do conflito mundial, o que instigou a Itália a sair da chamada Tríplice Aliança e ingressar na chamada Tríplice Entente. A partir de então, o bloco denominado Bloco da Entente Cordiale teria mais chances de ser vitorioso ao longo do conflito mundial. É o que veremos a partir do final da guerra. Ai, meu Deus, facada. Que nada tenha acontecido. Vou ler essa primeiro. 23 de novembro de 1917. Meu irmão, desculpe, demorei novamente para te responder. Já não acho que a Alemanha vai ganhar essa guerra. Os Estados Unidos entraram. A Batalha do Somme já matou muitos. Verdun, uma outra batalha na qual estive presente, já acabou com muitas mortes. Foi triste. Muitos mortos jogados nas trincheiras. O uso dos aviões aumentou. Pelo menos o nosso Albatroz mantém a nossa superioridade aérea. Eu ainda lutei com um austro-húngaro muito mal encarado. Se me lembro bem, o nome dele era Adolf Hitler. Em terra, os tanques de guerra estão nos massacrando. Fui chamado para lutar na batalha de Passchendaele contra os canadenses. O exército russo já está quase se esgotando. Não acho que a guerra vai durar muito tempo. Seu irmão, Daniel. Espero que ele ainda esteja velho agora. A outra. Do general comandante superior de Daniel Bismarck, declaro à sua família que ele está desaparecido em combate. Espera uns 20 segundos.
Eu vim pedir desculpa. Frank? Uma carta. Vamos ver. Querido irmão. Uma carta do irmão do Frank. Querido irmão, estou vivo e bem. Já comprei o terno no qual eu prometi ir te buscar. O que você tá fazendo aqui? Calma, eu vim pedir desculpa. Pra que você quer pedir desculpa? Depois de tudo que você fez comigo, falar na minha cara que a minha mãe, meu pai e meu irmão vão morrer e eu ainda tenho que receber uma Olha carta essa carta dizendo do que seu meu irmão. irmão tá desaparecido? Toma essa carta do seu irmão aqui. Ele diz que está vivo e bem. Já até comprou o terno. Meu irmão, daqui. Uma carta do irmão do Frank. Meu irmão, estou vivo e bem. Já estou no Brasil e estou vestindo o terno no qual eu prometi ir te buscar. Espero que receba essa carta a tempo para que possa se preparar para me receber. Um abraço para o seu irmão, Daniel. O que você está fazendo aqui? Calma, eu vim pedir desculpa. Pra que você quer pedir desculpa? Depois de falar na minha cara que meu irmão e minha mãe e meu pai vão morrer? Eu estava nervoso, eu perdi a minha família. Não tem mais com quem. Não tem mais família. Sozinho. Eu só tenho agora os meus amigos. Aqui, eu achei essa carta quando eu entrei aqui, do seu irmão. Meu irmão, estou vivo e bem. Fugi da guerra e da batalha. Já estou no Brasil. Já comprei o terno e Já espero estou que vestindo o terno. espero que esteja pronto para me receber. Valeu, cara. Valeu. Ele tá vivo. Finally came when it was time to go up and apply what had been learned in ground school. Very few had ever ridden in an airplane, and the first flight was an experience that each cadet would remember in a different way. Initial flight training was directed by an instructor who flew in the front seat. His job was to teach the student the do's and don'ts of flying, such as how a plane got into Uma batalha que nos chama a atenção no ano de 1917 é a Batalha de Verdun. Nela tivemos milhares de mortos. Alguns historiadores afirmam que os franceses saíram vitoriosos, ou seja, uma grande investida por parte do grupo da Entente. O mais importante no contexto é, sem dúvida, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk entre a própria Rússia e a Alemanha, oficializando no contexto a participação da Rússia em seus interesses internos ligados ao socialismo. Os Estados Unidos estavam muito interessados em assegurarem seus mercados consumidores e abandonaram a política de neutralidade ou isolacionismo entre 1914 e 17 e agora entraram com toda a força, determinando os rumos, o futuro da Primeira Grande Guerra Mundial. Finally, graduation day arrived. They'd earned their wings. While pilots were needed to fly the planes, many men were needed to maintain both engines and planes. Their responsibility would be to keep the airplanes in top flying and fighting condition. Pilots had the highest respect for their ground crews, knowing that their chance for survival was increased by their efforts. The first American squadron to fly combat was the 103rd Aero Squadron,
formed from the famous Lafayette Escadrille. They began combat flights as the 103rd in February of 1918. 2 months later, the United States began sending additional squadrons to the front. 2 fighter units, the 94th and 95th Aero Squadrons, flew obsolescent Nieuport 28s purchased from France. The 94th scored its first 2 victories over a relatively inactive sector near Toul, France, on April 14, 1918. When the 27th and 147th Aero Squadrons arrived at Toul, the 4 units were organized into the famous 1st Pursuit Group. Additional fighter squadrons sent to the front in the summer of 1918 were flying the latest French-built plane, the SPAD-13. SPADs were also assigned to the 1st Pursuit Group, replacing their older Nieuport 28s. The highly regarded SPADs made it possible for the American pilots to meet the enemy on equal terms. Almost daily, American fighter units also crossed the lines to look for enemy planes and observation balloons. Along the British front, which Now listen to me, I heard you fellas brag about your beauties over here, and the girls who love to beer. They may be swell, that's all very well, with all their fancy clothes, but I'd have seen a pair of them and sweeter than me rose. Oh, that is a song, that is a piece of mine.
a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial em 1917 para resolver as questões ligadas ao socialismo. Lenin foi o principal protagonista dessa história. Em outubro de 1917, os bolcheviques alcançaram o poder e derrubaram os mencheviques que haviam atingido o poder com a Revolução de Fevereiro de 1917. Os Estados Unidos entraram na guerra no mesmo ano. Entraram para assegurar os seus mercados consumidores e fornecedores, sobretudo para buscar a vitória no final do conflito. Sabemos que, em 1929, a crise que estourou do capitalismo, com o crash da Bolsa de Valores de Nova York, contribuiu para os Estados Unidos se deflagrarem economicamente. E em 1933, a partir da política do New Deal, os Estados Unidos se recuperaram e em 1939 os resultados já eram positivos para os Estados Unidos. No final da guerra tivemos, sobretudo, o enfraquecimento dos países europeus na guerra e a hegemonia dos Estados Unidos, política, econômica, social e culturalmente. Um dos elementos que mais ajudaram na formação da Segunda Guerra Mundial foi a ascensão do nazismo, com Adolf Hitler e toda a filosofia nazi-fascista construída a partir do período entre guerras. Os regimes totalitários que perderam muitas questões no final do conflito da Primeira Guerra Mundial vão tentar agora, no sistema de revanche, recuperarem parte daquilo que perderam. E a Segunda Guerra Mundial foi ocasionada sobretudo em função da expansão do Hitler com a doutrina do espaço vital e o arianismo, a raça pura como superior, sobrepujando as demais culturas do mundo.